Boa noite, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. Sejam muito bem-vindos. O J Mais ABC está no ar. Veja na edição de hoje, aplicativo informa quando o bairro ficará sem água. Hoje tem a coluna ordinária, o humor irreverente sobre a política com Daniel Alcarria e Samuel Boss. E mais, fique atento a golpistas que se passam por médios e paranormais. E daqui a pouco eu recebo aqui na bancada a querida advogada Andréia Giugliani, da Giugliani Advogados. Agora ficou mais fácil saber quando um determinado bairro ficará sem água. Veja mais detalhes na reportagem. A falta de água, infelizmente, já se tornou rotina em muitas casas da região metropolitana de São Paulo. A escassez de chuva é uma das razões para você, ao abrir a sua torneira, tem uma surpresa como esta. Nada agradável, nenhum pingo de água. Bom, para você não ser pego em situações como esta, agora você pode saber se onde você mora vai ter falta de água ou não, com um simples toque na palma da sua mão, com o aplicativo Tá Faltando Água. Criado pela entidade Aliança pela Água, a ferramenta reúne mais de 60 ONGs de várias áreas, especialistas e movimentos sociais e tem como objetivo mapear e conscientizar a respeito da falta de água na região metropolitana de São Paulo. O Tá Faltando Água usa sistemas de geolocalização do próprio celular ou CEP do imóvel atingido, permitindo que as pessoas registrem a falta de água. Assim como no aplicativo de trânsito Waze, será possível ver a incidência de falta de água em tempo real em toda a cidade. Lançado há uma semana, o aplicativo, que já recebeu cerca de 3.000 denúncias de falta de água em diversos locais da região metropolitana de São Paulo, conta com duas versões. Uma disponível na internet para acesso via navegador e outra para celulares com sistema operacional Android e iOS. Daniel Alcarria e Samuel Boss vêm por aí. Chegou a hora da nossa coluna ordinária. Olá, ABCdianos! Olá, ABCdiana! Estamos começando mais uma coluna ordinária. Mais uma nessa TV que é mais! Com estes caras aqui, que também são demais. Hoje nós estamos demais. Hoje nós estamos demais. Parabéns pra você, viu? Olha, queremos mandar um abraço. Se quiser também pode mandar o WhatsApp, Orkut, MSN, carta, pombo correio, endereço... Fumaça. Mauá, o pessoal de Mauá manda fumaça. Código Morse. Código Morse e outras coisas. Citamos mais. Um abraço pro pessoal que nos dirige. Exatamente. Marcelo, Carol, Jimmy. E o motorista do busão, né? Não, e o Vitor também. Certo. Grande. E o Carreiras, eu sou puxa-saco. E o Carreiras também, viu, Carreiras? Você que está em casa aí, para desinformação, nós temos números especiais de pesquisa séria. Falando sério, depois da primeira pesquisa do O Jornal e a segunda pesquisa do jornal Aquele Outro, temos agora a pesquisa do mais quarto séria. ordinário. Instituto Steve Wonder de Visão Política e Prognósticos para esse ABC. Pré-eleitorais, elecionais e eleitorais. Mas sem delongas, vamos começar com os números, né? Vamos, Paranapiacaba, para começar? Não, Paranapiacaba não. Vamos começar por São Caetano. São Caetano, do Sul? São Caetano do Não, Sul. do Norte. Que lá, em primeiro lugar, com 75%, está o marciano da dupla João Mineiro Marciano. Opa, me leve ao seu líder. Me leve ao seu líder. João líder. Mineiro, o marciano está em primeiro lugar. Em segundo lugar está o Chico Mendes. Chico Mendes, que não é o Chico Bento, é o Chico E em Mendes. terceiro lugar está o Gilberto Costa, que independente do cenário, ele também está sempre candidato. Sempre candidato. E sempre retira nas prévias. Brancos e negros responderam normalmente para responder essa pesquisa. E como que está São Bernardo? São Bernardo do Campo, em primeiro lugar, parece estar o Ruge Ramos, com 39%. 39%. Seguido de Baeta Neves, com 37%. Que o Baeta Neves é filho do Milton? Sobrinho. Sobrinho do Aécio. E primo do Milton. Primo do Milton, que é o cara que vendia queijo lá em São Bernardo. Em terceiro ficou o professor Girafales, né? Que é um homem que tem batalhado na sua campanha pela educação. E como que está Santo André? Olha, Santo André vai dar Flacker, hein, gente? Flacker em primeiro. Flacker com 95% das... Mas o Reina também... O Reina tá com 97%. Então, 95 mais 97... Mas pera lá, qual Flacker? O senador... Ou Pinto Flacker? Ou Pinto. É qualquer rua, você põe lá na placa... mas o Salles também o Salles também desponta, porque ele também, independente da situação do cenário... Simplesmente ele maravilhoso. sempre será candidato.
O Paulinho Serra não entra nessa. Não, entra, porque os que não sabem os indecisos votam no Paulinho, assim como o Paulinho também não sabe, tá Se é indeciso. candidato, então vamos ver. Se ele for candidato, voto. Se não for, não voto. Fica tudo Mauá, certo. como que tá Mauá? Ah, Mauá tá bom, hein, cara. Quem tá em primeiro lugar? Mauá, em primeiro lugar, está Putz, cara, quem que tá em primeiro mesmo que eu já esqueci? Ah, o Baltazar. O Baltazar, grande Baltazar. Cara. Em segundo lugar está o grande índio, o cacique Paulinho Paiacã. Cacique Paiacã, exatamente. Em terceiro lugar, Catarina do Coqueiro, que está se aproximando Está se lá aproximando, também. mas essa pesquisa a gente quer frisar que foi o Átila que fez. Foi o Átila que fez, inclusive, as urnas também. As urnas também. Você também. Eu, meus filhos, todos. Eu também, essa blusa. O Marcelo. Todos nós. Agora, indo para Ribeirão Pires, em primeiro lugar, com 45%. Que cidade encantada, está o São José de Lata. Em segundo lugar, o São José de Cimento. Em terceiro lugar, o Robson Miguel. O Robson Miguel. Que é cacique, violonista, mestre, historiador, ginecologista, né? astrólogo e viajante nas horas vagas. Né? Faltou alguma cidade? Diadema. Pá. Em primeiro lugar está o Escadinha. Grande Escadinha. Segundo lugar, para qual não? Tá o Lampião. Opa, grande Lampião, Maria Bonita. Vigolino Ferreira, para acabar. 38%. 38%. Né? Em último lugar. Hashtag, chupa Osasco. Em terceiro lugar. Terceiro lugar. Diadema. Terceiro lugar em Diadema está o Escadinha. Com certeza. Ele está em primeiro e em terceiro. Não. Em primeiro você acabou de dizer que está o Vigolino. Segundo lugar. Segundo lugar, foi o cara que você falou aí. Em terceiro está o Escadinha, tá certo? E é o seguinte, com essas bobagens afins, nós estamos aqui encerrando. Olha, eu queria dizer que a margem de erro da nossa pesquisa é de 150% para mais, 150% para menos. E foi auditada por Steve Wonder, Andrea Bocelli e o Ray Charles. Exatamente. Sem mais delongas, até mais. Um abraço. Esses dois dão o que falar, viu, gente? Depois disso, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. O dia foi de muito sol e tempo seco. Os ventos quentes permaneceram em todo o estado de São Paulo. A temperatura média no Grande ABC foi de 31 graus. Tá quente. Veja como estará o tempo nesta sexta-feira. Em Mauá, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 32 graus. Na capital de São Paulo, mínima de 20 e máxima de 34. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 21 de mínima e 33 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 21 graus de mínima e 35 graus de máxima. Veja a seguir, cuidado com golpistas que se fazem passar por médios. Teremos ainda os números do mercado financeiro. Nota Mais ABC volta já já. O nosso querido repórter Leandro Amaral está ao vivo na cidade de Santo André, onde ele traz informações sobre a política. Boa noite, Leandro. Boa noite, Isabelle, aos amigos do J Mais ABC. Falamos diretamente, aliás, seguimos aqui na Câmara de Santo André. Há pouco nós falávamos com o quadro direto da Câmara, atualizando as informações discutidas no fim da tarde, início da noite desta quinta. E agora, já com os trabalhos encerrados aqui na casa, a gente faz um resumo do que aconteceu. Isabelle e telespectadores, foi uma sessão bastante tensa, bastante agitada hoje aqui na casa. Não por conta de projetos discutidos relevantes, e sim por conta de um tema que foi discutido nos bastidores e que poderia ganhar a pauta, mas não ganhou, que é justamente o aumento do número de cadeiras. Aliás, toda vez que se aproxima o período eleitoral, esse tema volta à discussão aqui na casa. Rapidamente relembrando, em 2011, todas as câmaras municipais do ABC aumentaram o número de vereadores. São Bernardo passou de 21 para 28, São Caetano de 12 para 19 e, na época, por pressão da sociedade civil organizada, Santo André foi a única a manter os 21 vereadores. E agora, um grupo reduzido aqui da Casa de Vereadores começou a se mobilizar e articular para retornar à discussão desse tema, para aumentar o número de vereadores, aumentar o número de cadeiras aqui na casa. Pois bem, nasceu morta essa discussão. Até
até porque hoje, antes mesmo da sessão, o prefeito Carlos Grana já havia se posicionado, dizendo que era contra essa iniciativa, mesmo sendo do Poder Executivo, diz que ia conversar com alguns vereadores por conta principalmente do momento econômico, o cenário de crise, todo mundo falando em enxugar, reduzir e economizar, e alguns vereadores querendo aumentar o número de vereadores. Por isso, mesmo aqueles que estavam mais favoráveis à iniciativa recuaram e agora oficialmente o tema está sepultado ou segue sepultado, apesar de alguns aqui tentarem exumar isso aqui que parece que agora virou cadáver aqui na Câmara de Santo André, viu, Isabel? E um outro tema bastante importante também, e aí já do cenário político, a gente prometeu anunciar e vai anunciar agora, Paulinho Serra, ex-secretário do governo Grana, oficialmente está filiado no PSDB de Santo André, partido pelo qual vai disputar a prefeitura no próximo ano. Agora, o curioso foi quem fez o anúncio. O anúncio da filiação de Paulinho Serra no Ninho Tucano foi feito pelo prefeito do PT, Carlos Grana. Isso mesmo, hoje de manhã eles tomaram um café bem pertinho aqui da Câmara de Santo André e aí Paulinho Serra comunicou ao prefeito que realmente iria deixar o PSD e acrescentar o Bzinho na sigla partidária. Logo depois do café, o prefeito Carlos Grana, na primeira oportunidade que teve, comunicou isso, dizendo que teve esse café, disse do conteúdo do papo com o Paulinho Serra e então está consumada essa situação. Paulinho Serra vai mesmo para o PSDB de Santo André. Isabelle, voltamos ao vivo aos estúdios do J+BC, falando direto aqui ao vivo da Câmara de Santo André, sessão quente nesta quinta, Isabelle. Obrigada, Leandro, pelas informações. E agora vamos aproveitar o gancho da política e vamos saber como fechou o mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial fechou em alta de 1,25%, cotado a R$ 3,88. O euro encerrou com valorização de 2,41%, vendido a R$ 4,43. E a Bovespa terminou o dia estável. Um falso médium aplicou golpe de R$ 4.000 em São Bernardo. Confira na reportagem. O homem que você vê na foto é Carlos Roberto Romariz, acusado de aplicar golpes se passando por médium. Ele foi preso recentemente por policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão de São Bernardo do Campo. No momento da prisão, ele portava documentos falsos. O caso teve início em 2013, quando uma mulher o denunciou após cair em um golpe. Na ocasião, ela alegou que Romariz a abordou e se apresentou como médium. Ele teria dito que a vida dela corria sérios riscos e que ele poderia livrá-la do mal mediante quantias de R$ 4.000. Dias depois, e ainda muito assustada, ela resolveu efetuar o pagamento. Porém, o trabalho espiritual prometido não foi realizado e, a partir daí, ele nunca mais foi visto. Segundo o que consta no BO, Romariz tinha um mandato de prisão a cumprir, expedido na data de 31/3/2015, referente ao processo 7.582/2012, da 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. Conforme sentença proferida pelo juiz Pedro Correia, o falso médium, na época da denúncia, violou o artigo 171 do Código Penal ao enganar a vítima, fazendo-se passar por uma suposta entidade espiritual. Em depoimento, ele confirmou a versão da mulher e relatou que a vítima estava carregada e precisava de ajuda. Ele também contou que metade da quantia que recebeu foi gasta em jogos de azar. Trazer o amor verdadeiro em poucos dias. Saber o que vai acontecer no futuro. São muitas as opções que levam pessoas a procurarem estas respostas nos meios esotéricos. Mas quando saber que anúncios como é ou não um golpe? Quando a gente procura uma pessoa nesse aspecto, a gente tem que analisar o quê? Ele é abarcado por uma instituição religiosa? Ou ele tem um lugar que ele atende? Ele tem um culto? Tem uma coisa envolvida? Há pessoas que frequentam o lugar? Isso tudo dá indícios que é de boa fé, porque a religião é de boa fé. Já o cara que é golpista, o que ele faz? Às vezes ele não tem um lugar fixo, ele é itinerante, é na rua. Esse é o primeiro quesito que a gente tem que estar analisando. Um segundo momento de análise que a gente tem que fazer é o quê? Quem que procurou? Eu procurei, a pessoa procurou o indivíduo ou o indivíduo te procurou?
No caso que você me apresentou, o que foi marcante para identificar o estelionato foi que a vítima foi procurada pela pessoa, pelo agente. E foi com isso que ficou caracterizado o estelionato, que ela falou assim, olha, se você não fizer aquilo que eu te prometi, você vai correr os riscos. Você quer correr o risco? Você tem que pagar. Então, assim, a gente faz essa análise. Hoje, o Ministério do Trabalho ele tem uma instrução normativa que dá ao sindicato dos terapeutas a possibilidade dessas pessoas se filiarem. O búzio, os cartomantes, o tarô. Então, um passo é o quê? Analisar se essa pessoa é filiada a esse sindicato. Se ela está sendo representada por esse sindicato. Passa maior credibilidade para aquilo que ela está fazendo. Com isso, eu sempre oriento as pessoas a exigir um contrato, exigir que seja apresentado, essa é uma prestação de serviço, está aqui, tem um contrato, uma cópia do documento dela ou do certificado dela de filiado ao sindicato, para te dar maior segurança e maior respaldo na escolha desse profissional. César, é comum casos como estes? Porque muita gente tem vergonha de acionar a polícia e fazer essa denúncia. Já chegou algum caso parecido? Você já teve alguma história referente a usos, né, de trabalhos espirituais que, na verdade, eram golpes? Olha, é muito comum. Um colega meu que é delegado em São Paulo, eu estava conversando com ele, e ele me disse que o mais comum que acontece é a pessoa ir na delegacia e desistir, ou às vezes a pessoa nem ia à delegacia porque ela sente o quê? Ela se sente tão enganada e ludibriada que ela tem vergonha de falar que ela foi ludibriada, que ela foi enganada, e acaba passando aquilo despercebido. Então é sempre importante a gente ter cautela, ter prudência nas escolhas, ver a veracidade das informações, fazer uma pesquisa se é imóvel, ver se vai no cartório, ver as informações sobre imóvel, se é um serviço, joga na internet, vê o que você acha sobre aquilo, se existe, se não existe. Sempre ter prudência. E, acima de tudo, confiar na sua intuição, né, gente? Acima de tudo. No próximo bloco, teremos as notícias do esporte regional e a entrevista com a advogada Andréia Giuliani. Continue conosco, J Mais ABC volta em instantes. Voltamos ao vivo com o nosso repórter Leandro Amaral, que está em Santo André, mas agora ele traz informações sobre o trânsito. Pois não, Isabelle, e neste exato momento a gente acaba de registrar um acidente aqui envolvendo duas motos. Como você pode ver lá na frente, o motociclista com a moto caída. Foi um acidente envolvendo duas motos, uma já levantou e seguiu viagem e a outra segue aqui interrompendo justamente uma pista, uma faixa para quem segue aqui na Perimetral em Santo André, sentido Mauá. Deixou inclusive a moto para trás aqui, atrapalhando completamente o trânsito. E como aconteceu neste momento, não tem qualquer tipo de sinalização com triângulo ou até mesmo os agentes do trânsito. Repito, acidente neste momento aqui na Perimetral em Santo André, atrapalhando o trânsito para quem segue rumo Mauá. Já no sentido oposto, como você pode acompanhar a imagem nesse momento, o tráfego flui normalmente. Aparentemente este acidente não teve vítima, até porque o motociclista saiu andando, mas a moto segue prejudicando o motorista que tenta transitar nesse momento, interrompendo essa pista da direita para quem segue aqui na Perimetral sentido Mauá, viu, Isabela? Então, as lentes da TV Mais flagrando em tempo real este acidente aqui no centro de Santo André, Isabelle. TV Jornalismo é assim, e o Leandro sempre traz o que acontece em tempo real aqui na região do Grande ABC. Me pareceu estranha a situação, né? Não sei se foi um acidente ou qualquer outra coisa, assalto, não sei, me pareceu muito estranha o fato dele ter largado a moto, enfim. Espero que a polícia chegue logo no local para resolver o caso. E agora o J Mais ABC abre espaço para o esporte regional. Será criado na próxima segunda-feira um sindicato de treinadores chamado Sintrefut, sigla de Sindicato dos Treinadores de Futebol. A iniciativa veio de integrantes da Federação Brasileira de Treinadores da modalidade, como o técnico do Santos, Dorival Júnior.
O principal objetivo do sindicato é qualificar os técnicos e valorizar o trabalho de equipes regionais, além de organizar cursos de formação e representar a categoria. A nova associação vai atender outros esportes derivados do futebol, como futsal, futebol society, futebol de areia e o futebol de base. Começa hoje na Croácia mais uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. E esta é a última competição antes de Arthur Zanetti disputar o Mundial de Glasgow, na Escócia, pré-olímpico que garante vaga para as Olimpíadas do Rio em 2016. Zanetti se apresentou hoje na qualificação para solo e argolas. As finais dos aparelhos estão marcadas para o próximo sábado. O ABC também estará representado por mais 2 ginastas, Lucas Bittencourt, de São Caetano, e Caio Souza, de São Bernardo. Boa sorte a todos. E agora voltamos ao vivo com o nosso repórter Leandro Amaral, que talvez tenha mais informações do ocorrido nesse exato momento na cidade de Santo André. Pois não, Isabelle, voltamos aqui ao vivo falando da região central de Santo André, onde a reportagem da TV Mais flagrou há poucos minutos esse acidente envolvendo um motoqueiro aqui na pista sentido Mauá, para quem segue pela perimetral, repito, aqui na região central de Santo André. E um fato muito curioso que chamou muito a atenção, Isabelle, porque um dos motoqueiros abandonou a moto, o que prejudicou todo o ir aqui da pista da direita, para quem acompanha nesse momento, para quem segue sentido Mauá. Só neste momento, um grupo de motociclistas acabou de deixar aqui o local, afastou a moto, justamente para, como você pode constatar aí nas imagens, ter a pista liberada, as 2 pistas aqui para quem segue na perimetral, sentido a cidade de Mauá. Pelo jeito que tudo aconteceu, Isabelle e telespectadores, dá a entender que essa moto foi abandonada porque ela era produto de algum furto ou roubo. Por isso, a rapidez e agilidade com que o envolvido no acidente fez questão de deixar aqui o local, viu, Isabelle? Inclusive, pedestres que estão aqui em volta, no entorno, já chamaram aqui, já avisaram os agentes de trânsito que estão a caminho do local, mas nesse momento a pista foi liberada e o motorista já consegue transitar com um pouco mais de tranquilidade na perimetral sentido Mauá, justamente aqui na altura da Prefeitura de Santo André, Isabelle. Como eu falei, parecia uma situação, não é comum um motoqueiro cair de uma moto ou ter uma colisão e fazer exatamente o que a gente viu ao vivo. Obrigada, Leandro, pelas informações. E agora eu converso com a Andréia Giugliani, da Giugliani Advogados. E hoje ela está toda chique. Boa noite, Andréia. Boa noite. Eu adoro vir aqui quando a Isabelle está no programa, porque ela sempre eleva o nosso ego. Eu sou sincera, vocês não acham? Você que está nos assistindo, não está linda? Que vocês não viram ela? Aqui na bancada a gente tem uma questão. As pessoas só veem a frente e até o umbigo. A gente não sabe o que está acontecendo embaixo, se a gente está de chinelo, se a gente está de bermuda, isso vocês não sabem. Agora a gente está brincando para relaxar, porque agora há pouco nós estávamos conversando sobre essa questão que não só os empresários, mas todo brasileiro está enfrentando nesse momento, e que é a questão da crise. E é nesse momento que você precisa de uma consultoria, como por exemplo no caso da Andréia Giugliani, que está aqui para falar sobre isso, porque às vezes você tem uma dívida, ou você precisa quitar um apartamento ou um carro, e aí de repente o banco, por exemplo, agora com essa onda de juros, te fala, não, você tem que pagar. Né? Então é para isso que serve também o advogado, não é só para ver contrato. Aliás, quando você fechou o seu carro, o seu imóvel ou abriu a sua conta, você também assinou um contrato. Então, muitas vezes é importante conversar com o advogado sobre isso. Vamos por partes, Andréia? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no Jornal, no Jota Mais. E eu trouxe realmente um assunto que esses dias tem vindo muito à baila no escritório com relação realmente à consultoria que o advogado pode fornecer para o seu cliente ou para pessoas que estão de dificuldade. Com esse cenário econômico complicado, recessão no Brasil, a perda dos investimentos, a perda do ranking de investimentos no Brasil, realmente a situação do empresário, a situação das pessoas vem se agravando todos os dias, e a taxa de juros dos bancos, com relação a financiamentos, empréstimos, ela realmente está muito em voga, então as pessoas não sabem como lidar com isso. O que fazer? A minha dica aqui hoje é realmente você procurar uma pessoa que pode te ajudar a resolver esse problema, não enrolar
Isabelle, mas realmente resolver, chegar com uma negociação para você conseguir melhorar a sua situação financeira, a situação econômica. A situação no Brasil realmente ela não está complicada com relação ao mercado econômico, mas existem sim possibilidades de você conseguir reverter esse processo. Então, por exemplo, no dia a dia do escritório, os empresários estão numa dificuldade tremenda com relação à carga tributária altíssima, sim, juros bancários, porque você precisa de investimentos para girar a sua empresa, capital de giros, cheque especial, enfim, toda essa gama da sociedade de complicação. Só Existem de cheque possibilidades. Especial, 10% ao mês. Pois é. É muito alto, gente, muito alto. Quando a taxa de juros legal, Isa, só para te esclarecer, seria de 12% ao ano, não 10% ao mês. Então, o que eu aconselho é que você procure uma pessoa da sua confiança, um advogado que pode te auxiliar, que tem essa visão empresarial, a te ajudar a sair dessa crise. Não, porque a melhor forma de sair dessa crise é resolvendo problemas internos da sua empresa, internos da sua pessoa física. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com a Andréa Giuliani, porque agora voltamos ao vivo para Santo André com o nosso repórter Leandro Amaral, que tem mais informações sobre o ocorrido nesse exato momento na Perimetral. Pois não, Isabelle, mais uma vez de volta aqui o flagrante da reportagem da TV+, que conseguiu registrar o momento em que esta moto que aparece na sua imagem foi alvo de um acidente, a princípio um acidente como de costume, um acidente urbano envolvendo 2 motoqueiros, porém chamou a atenção que essa moto ficou aqui abandonada na Perimetral para o motorista que segue na pista sentido Mauá. A moto literalmente ficou jogada aqui, interrompendo inclusive a pista da direita para quem segue sentido Mauá, e depois um grupo de motoqueiros conseguiu encostá-la e ela está posicionada onde você identifica neste momento, liberando pelo menos o trânsito aqui, o tráfego neste momento. E isso, Isabelle, leva a crer, inclusive o pessoal foi chamado agora da segurança, as viaturas de trânsito também acionadas estão a caminho do local, o que leva a crer pela velocidade, pela rapidez com que o motoqueiro deixou ou teve a preocupação de deixar aqui o local, ao que tudo indica, esta moto foi produto de furto ou roubo. E agora a gente conseguiu, inclusive, Isabelle, identificar a placa desta moto. Então, se alguém der falta desta moto ou conhecer esta placa, ela tem a seguinte identificação: EHZ 6529. E de escola, H de herói, Z de zebra, 6529. Esta moto que foi abandonada há poucos minutos aqui na Perimetral, para quem segue sentido Mauá, na altura da Prefeitura de Santo André. Isabelle. Muito obrigada, Leandro. Comentei agora há pouco, né? Você viu, André, falando? Porque a situação não me pareceu ser um simples acidente com motociclista. É uma situação estranha, no mínimo, né? Talvez, hoje em dia, tem muito rastreadores em moto, em carro, em veículo, então talvez a pessoa tenha acionado e aí o veículo parou e, enfim, talvez tenha causado esse acidente sem querer. Mas isso tudo é suposição. Vamos ver se a polícia consegue esclarecer o caso e talvez o Leandro retorne também com mais notícias. Bom, nós estávamos falando sobre a questão de você, empresário ou telespectador que está nos assistindo, se estiver devendo, se tiver dificuldades de fazer algum tipo de pagamento, seja ele tributo, enfim, o seu problema, qualquer problema que você tenha em relação ao mercado financeiro, como eu digo aqui no programa, é importante você sempre consultar um advogado. A André estava dando algumas dicas, né, falando sobre o que você pode fazer. Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar, Andréia, você estava falando sobre os impostos. Como lidar com essa questão onde existe 2 alternativas, ou você paga ou você não paga? A questão tributária, tanto para a pessoa física como para os empresários, ela é muito crítica, né, Isabelle? A carga tributária do Brasil é altíssima, uma das maiores cargas do mundo, e realmente você administrar essa questão numa empresa, principalmente falando dentro do ambiente empresarial, ela não é das mais fáceis. Embora o tributo ele é considerado um custo, quer seja de produto ou de prestação de serviço, ele muitas vezes, embora você tenha o retorno através da venda do seu produto ou do seu serviço, você, com as contas do dia a dia, você acaba deixando os tributos para uma segunda forma de pagamento e fica inadimplente com o governo.
O que o governo sempre faz são parcelamentos especiais. Então, já teve o Refis, PAES, PAEX, Refis da crise, agora Refis da Copa. Inclusive, teve uma legislação recente que consolidou os débitos do Refis da Copa. Existem essas oportunidades tributárias para facilitar o dia a dia do empresário e poder parcelar a sua dívida. Tem muitos empresários que precisam de uma certidão negativa, por exemplo, Isabelle. Daqui a pouco a gente volta com o André, porque Leandro Amaral tem mais informações sobre o ocorrido na cidade de Santo André. Volta aqui, você que acompanha a programação da TV+, falamos ao vivo da região central de Santo André, aqui bem em frente à prefeitura, na perimetral. E neste exato momento você acompanha, a viatura do Departamento de Trânsito acaba de chegar aqui no local para justamente fazer a retirada desta moto, que foi alvo de um acidente há poucos minutos, porém o dono da moto, ou suposto dono, saiu e deixou a moto literalmente largada aqui na perimetral. Tanto que ela chegou a prejudicar o trânsito para quem segue sentido Mauá, e depois um grupo de motoqueiros que seguia justamente atrás, tomou a iniciativa de retirar a moto e colocar num local que pelo menos liberasse o trânsito aqui, repito, na perimetral sentido Mauá, em frente à Prefeitura de Santo André. Ao que tudo indica, a você telespectador da TV+, pelo jeito que aconteceu tudo isso, pela ação do motoqueiro de rapidamente querer deixar o local e nem se importar com o veículo, esta moto devia ser fruto de roubo ou de justamente um resultado de vandalismo, um resultado da violência urbana aqui na região central de Santo André. Repito, a placa da moto EHZ 6529 e ao que tudo indica é o modelo moto Honda. Vou repetir a placa EHZ 6529. Neste momento a viatura do trânsito aqui no local, o acidente que aconteceu há cerca de 10 minutos e por isso o trânsito volta a ficar complicado, porque para quem segue sentido Mauá na perimetral, a faixa da direita está interditada aqui bem em frente à Prefeitura de Santo André por conta desta iniciativa de tentar retirar a moto, fazer as identificações iniciais. O Departamento de Trânsito aqui com 2 agentes fazendo esta primeira avaliação deste acidente flagrado pelas lentes da TV+. Voltamos aos estúdios do J+ ABC. E olha, antes de mais nada, obrigada, Leandro, mas gostaria de parabenizar também a equipe de trânsito que tão prontamente chegou ao local do acidente, facilitando também a volta, o retorno dos motoristas para casa. Enquanto nós estávamos no ar ao vivo, a nossa equipe de jornalismo checou a placa e nada consta, ou seja, talvez tenha sido, como o Leandro falou, caso de um roubo ou furto neste exato momento. Talvez nem tenha dado tempo ainda da pessoa que perdeu, foi furtada, foi roubada, enfim, de registrar o caso na polícia. Eu espero mais uma vez que esse caso seja resolvido. Andréia, você estava falando sobre o Refis da Copa, que não é mais da Copa, quer dizer, o Refis da crise que não é mais da crise, é Refis da Copa, é isso? Que confusão, hein? Bens a Deus. São muitos parcelamentos, não? A inadimplência tributária é muito grande, o empresariado não consegue realmente arcar com todos os seus tributos. Então, o governo de tempos em tempos edita alguns parcelamentos. Então, como eu falei antes, Refis, PAES, PAEX, o Refis da crise e o Refis da Copa. O Refis da crise e o Refis da Copa são parcelamentos distintos, né? O primeiro veio da crise por causa da época da crise, de 2008. Mas continua. Pois é, não passou e o Refis continua. E agora o Refis da Copa, que inclusive agora saiu uma legislação há pouco tempo, com a consolidação dos débitos, ou seja, muitas vezes quando o governo lança esse tipo de parcelamento, ele abre para as pessoas que estão interessadas em parcelar, manifestar o interesse, mas não coloca todas as questões ou as condições do parcelamento. E com essa consolidação agora é o momento de fazer isso, de você mostrar para o governo, indicar quais são os valores que você tem em aberto, qual é a forma que você quer fazer, em quantas parcelas, ou seja, algumas informações que ainda precisavam ser feitas, agora é o momento. E tudo isso vem num cenário, Isabelle, de muita recessão. Sim. Né? Então existem alternativas de parcelamento especial como esse, às vezes tem alternativas de parcelamento de ICMS também, porque o Refis da crise ou da Copa, ele é de tributos federais.
Já, às vezes, existem também parcelamentos do próprio ICMS, que é um tributo bem pesado para a carga tributária, que é aquele tributo que incide na venda de produtos estaduais. E a negociação com os bancos, por exemplo, com esses juros altos? Se, por exemplo, uma pessoa está devendo R$50 mil em uma determinada conta, seja ela física ou jurídica, e aí ela tem que pagar aqueles R$50 mil, mas ela não tem como pagar. Ela só tem como pagar R$15 mil à vista. Como funciona esse tipo de negociação com o banco? Olha, hoje em dia, com todo esse cenário de crise, os bancos também sentiram a crise. Sim. Né? Então, o número de inadimplência com relação a esses contratos é muito grande. Então, o que nós estamos verificando é uma certa flexibilidade dos bancos para negociar, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Porque tem muitas empresas que tomam o empréstimo bancário para pagar os próprios impostos. E aí isso acaba criando uma bola de neve. É verdade. Então, o meu conselho é você procurar um advogado que entenda de revisão de contratos bancários, porque não é só o valor da parcela do banco, mas nesse valor está embutido juros, esses juros são capitalizados, ou seja, juros sobre juros. O próprio IOF embute na parcela dos juros, seguros, ou seja, existem certas cobranças bancárias que elas são indevidas. Então, faça uma análise, uma planilha de valores e verifica se o que foi pago é maior. E com esse valor que foi pago é maior, existe sim possibilidade de negociação, Isabelle. E assim, até mesmo de prolongar a dívida, alongar no tempo, pedir uma carência bancária, enfim. Existem algumas modalidades que você pode realmente negociar com bancos. Se você precisar de ajuda, entre em contato com a Andréa Giuliani. O telefone está na tela. Fique à vontade. Ela disse que atende, que você pode, mas só pode falar sobre o tema, viu? Ela é bonita, mas não adianta, não é, Andréa? E já é casada. Obrigada pela participação, Andréa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos e espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela informação. Temos o Leandro novamente? Vamos chamar então o Leandro para saber o desfecho do caso que ocorreu ao vivo aqui no J Mais ABC. Pois não, Isabelle, mais uma vez a reportagem da TV Mais volta a falar direto aqui da região central de Santo André, na perimetral, bem em frente aqui à Prefeitura de Santo André. Você acompanha neste exato momento aqui a pista da direita para quem segue sentido Mauá. Você identifica agora, a nossa imagem mostra esse cavalete que está justamente no local onde está abandonada essa moto. Inclusive, informação confirmada agora, a nossa reportagem acaba de ter acesso a essa informação. Esta moto foi abandonada aqui agora há pouco por esse acidente que nós registramos em tempo real, porque ela foi fruto de um roubo. A nossa produção fez contato já com a segurança pública aqui da cidade de Santo André e foi confirmado inclusive já o BO, o boletim de ocorrência com queixa de roubo desta moto que está aqui abandonada. Agora há pouco você também viu, através das imagens aqui da TV Mais ao vivo, a viatura do Departamento de Trânsito de Santo André chegando no local, vendo a moto, e esta viatura com 2 agentes deixou esse cavalete que você acompanha na imagem neste momento e também deixou o local. Isso tudo na pista expressa aqui da perimetral, repito, bem em frente à Prefeitura de Santo André, para quem segue rumo à cidade de Mauá. O tráfego agora flui normalmente, mas lembrando que agora há pouco, há uns 15 minutos, quando este acidente aconteceu, o motoqueiro rapidamente levantou, foi para a garupa da outra moto que também estava envolvida no acidente e deixaram de uma forma muito estranha aqui o local, abandonando esta moto no meio da pista. E aí os motoqueiros que vinham atrás, tendo em vista esse horário que é de fluxo aqui no centro de Santo André, estes motoqueiros levantaram a moto e a posicionaram aqui justamente à margem para que o trânsito pudesse ter sequência aqui na perimetral. A gente vai seguir acompanhando aqui uma situação realmente estranha, inusitada, flagrada pelas lentes da TV Mais, esta moto que agora, informação confirmada, foi roubada, já tem até o registro, a queixa desse roubo, e ela segue abandonada aqui com este cavalete, agora que faz essa sinalização mais clara ao motorista, tendo em vista, inclusive, que agora é à noite, então todo cuidado deve ser redobrado no aspecto da sinalização, Isabelle. E no mais, trânsito segue fluindo bem aqui nos 2 sentidos, no sentido oposto aqui da perimetral, para quem segue rumo aqui à região do bairro Jardim, Santo André, trânsito também flui normalmente, viu, Isabelle?
Só o melhor repórter do Grande ABC pode trazer uma notícia como essa, flagrar ao vivo o que vocês viram aqui no J Mais ABC. A TV Mais sempre traz o que há de mais urgente. Boa, Andréa, obrigada. Traz o que há de mais urgente e também o que acontece em tempo real aqui no J Mais ABC. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus. Aproveitem às 8h15 para saber tudo sobre o esporte com o nosso querido Léo Lucas no Esporte Mais. E agora você confere as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã.